Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Ainda Estou Aqui, que a gente demorou para falar dele, mas a gente queria que passasse o Oscar, que as pessoas já tivessem visto o filme, para que a gente pudesse também fazer uma análise espiritual do filme, né? E hoje a gente vai falar de Ainda Estou Aqui. Então, antes de eu chamar o Damião para a gente falar nossa ficha técnica do filme, aproveita que você está aqui, deixa seu joinha aqui de baixo, né? Deixa seu like, manda para a gente sua mensagem, seu olá, manda para a gente o que você achou, manda sua opinião, o que você achou do filme. Espero que você tenha visto o filme, né? Se você não viu o filme, né? Fala para a gente, ó, não assisti o filme por causa disso, né? Mas vale a pena você assistir o filme. Se você ainda não segue a gente no canal, segue a gente. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, né? Seja muito bem-vindo aqui também no canal e conecte-se com a gente, mande mensagem para a gente, mande também a sua opinião através da rádio, através da TV e entre na nossa página do YouTube e conversa com a gente. Deixe seu like também, que é muito importante para a gente conseguir atingir outras pessoas com as nossas análises espirituais, porque toda semana a gente comenta de um filme ou de uma série aqui para vocês. E para a gente não perder o ritmo, vou chamar aqui o Damião para falar para a gente a ficha técnica desse filme. Fala para a gente, Damião. Olá, Tati, aos amigos que nos acompanham, mais uma sessão Pipoca Espiritual. O destaque hoje, Ainda Estou Aqui, o data de lançamento, 7 de novembro de 2024. Diretor, Walter Salles, 2 horas, 15 minutos de duração, um drama histórico, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional de 2025. E conta a história da década de 70, do Rio de Janeiro, a família Paiva. Rubens, Eunice e seus 5 filhos vivem ali à beira da praia, em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e nunca mais volta. O filme, baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, falando sobre a força de sua mãe, Eunice, em assumir a liderança da família de 5 filhos e sobre a importância de aceitar a dor para conseguir superá-la, sem poder fazer o enterro do marido e sem poder conversar nem com os filhos do marido, que foi prestar depoimento e nunca mais voltou para casa, Tati. Bom, Ainda Estou Aqui, um filme brasileiro, né, que conta a história de uma família brasileira, uma história verdadeira, né? Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho, né, do que foi retratado nas grandes telas aí no mundo inteiro, porque a gente faz com que as pessoas conheçam um pouco da nossa história também. No entanto, uma parte da nossa história que foi muito dura, né, para muitas famílias brasileiras, e que, óbvio, a gente não quer que se repita em nenhuma parte do mundo, né? No entanto, a gente sabe que essa é uma realidade ainda em alguns países por causa das ditaduras, né? Bom, esse filme retrata uma mãe, né? Retrata a figura da mulher brasileira que precisa batalhar sozinha, num momento em que o Brasil atravessa uma grande crise, né, política, e que isso afeta todas as pessoas que vivem ali no país. E que, principalmente, pessoas que estão envolvidas ali
de alguma forma, né, com partidos políticos ou em grandes empresas que tinham algum envolvimento político, né? O que acontece, né, e o que eles mais querem falar, eles nem contam muito a história, não falam da história da ditadura, eles não falam da parte política, né, daquilo que aconteceu, mas eles querem mostrar, e a gente vê que é isso que eles querem mostrar, o papel da mulher, o papel dessa mulher que sofreu também as agressões, que também sofreu uma perda, sem saber muito como estava perdendo, porque ela não conseguia nem entender muito o que estava acontecendo naquele momento, né, de ver seu marido levado pelos policiais, né, querer entender o que está acontecendo, querer ir atrás, não deixarem, e ficar sozinha, se ver sozinha no local, até também ser buscada para também prestar depoimento, ser agredida e tudo mais, né? Mas a história gira em torno da força dessa mulher, né? Daquela mulher que, além de esposa, e depois uma esposa que não sabia se era viúva ou não, porque este homem não voltava para casa, né? Esse marido não voltava, e ela tinha que batalhar com seus filhos e que ela não sabia como sustentá-los, não sabia o que fazer para conseguir solucionar o problema financeiro, o emocional, né? Como conversar com os filhos, como conversar com as pessoas no geral. Se as pessoas perguntassem para ela o que estava acontecendo, ela também não sabia dizer, né? E assim, tirando essa parte de que esse marido foi levado e sumiu sem a gente entender, sem saber o que aconteceu, a história da mãe que tem que batalhar sozinha numa casa para criar os filhos, ela é muito recorrente em todo mundo, né? Ela é muito recorrente, muito próximo de nós. Se não é na nossa própria casa, né? Então, quantas Eunices a gente não conhece que tiveram que reunir essas forças que às vezes elas nem tinham, né? A gente nem sabe o quanto elas choravam sozinhas nas suas camas para conseguir sustentar os filhos, né? E quantas Eunices ainda existem, né? Por aí afora, pelo mundo afora, que ainda batalham, escondendo seus próprios sentimentos ou retendo os seus próprios sentimentos para conseguir dar ainda uma vida digna para os seus filhos, né? Eu acho que é uma história muito forte, e eu acho que por isso ganhou esse prêmio, né, o Oscar, mas também ganhou várias outras premiações, né, a Fernanda Torres, né, interpretando essa mulher forte, né, engolindo aquele sentimento, tendo que sorrir no momento em que precisava chorar, tendo que se calar no momento em que ela precisava falar. Então, quantas vezes a gente não enfrenta esse mesmo tipo de situações, e quantas vezes a gente não vê as mulheres passando também por esse tipo de situação, né? E espiritualmente, quando a gente vai fazer uma análise, no espiritismo, por exemplo, a gente tem que analisar, né, como Kardec dizia, né, tudo a gente precisa analisar nessa vida, o porquê que a gente está passando por esse tipo de situação. Se a gente não tem nenhuma explicação nessa vida, a gente precisa buscar numa vida anterior. E as pessoas que escolhem vir como mulheres, né, elas já sabem que elas terão provas diferentes, né, e que elas terão que enfrentar algumas coisas que serão diferentes dos homens,
né? E as mulheres terão que vir para uma prova, mas me foge a palavra agora, mas assim, ela é uma prova maior, porque é uma prova de força, mas não é uma força física, é uma prova de força emocional, que ela vai ter que passar em muitos momentos da vida dela, né? Então, essas mulheres que ainda escolhem, né, ou precisam passar por essas provas, né, do abandono, de estar sozinhas, de demonstrar essa força, né, muitas vezes foram provas que elas mesmas escolheram, né, para superar alguma coisa que elas precisariam aprender a partir daí. Damião? E esse Oscar, hein? Foi muito falado aqui no Brasil, hein? Bem comemorado. Foi, eu gostei, né? Eu gostei, olha, gostei, porque acompanhei, né? Todo o Oscar ali para estar na torcida. E aquilo, né, Tati? E a gente também vai acompanhando muitos dos comentários das redes sociais, né? Então, ainda estou aqui, do Walter Salles, ganhou o Oscar de melhor filme internacional. E aí você vai vendo muita gente até que nem gostou muito do filme. E olha, de verdade, a gente respeita isso, né? Isso é que é bacana. Porque temos que discordar, né? E de fazê-lo de forma amorosa, educativa, né? Essa história, aquilo, é uma história real. Foi retirada de uma pessoa que é retirada dentro de casa, e foi com o seu carro. O carro estava lá no lugar, a mulher até viu o carro dele, e ele nunca mais voltou para casa, né? Uma mulher que vive um luto e a sua dor sem ter com quem compartilhar, nem com os filhos. Eu disse ver um luto que ela não tinha um corpo para enterrar, ela não podia explicar para os filhos, para evitar falar de algo que não ia resolver nada. E apenas levar os filhos e a família a um grande desespero, a uma grande revolta, e tudo isso porque o Rubem não voltou para casa. E aqui, quando a gente tem a sessão Pipoca Espiritual, a gente se questiona, né, Tati? Que luto é esse? Eu lembro, né, a Tati, inclusive, tem um livro, né, o luto que ela escreveu, e existe com aquelas histórias, né? A gente vai poder até contar. Eu, há pouco tempo a gente viu, a gente vai vendo ali, tem até um luto proibido, né? Aí você fala, nossa, é quase isso, né, o que ela viveu. Só que o luto proibido, né, na verdade, ele é, por exemplo, quando a pessoa perde um amante e a sociedade não aceita isso, né? Aí é uma coisa que acontece muito pela sociedade. Você não pode chegar por aí dizendo, né? Ah, eu perdi um amante. A sociedade vai olhar para você e fala, como? Então, isso é muito luto proibido. Você tem que ficar. Agora, e ela viveu um luto ali, ficar com uma dor sozinha. E aí ela, ao mesmo tempo, teve que vencer a sua resistência a ser dominada pela dor. E ela, então, ela guardou para si o luto e foi estudar direito para, como advogada, pudesse entender e descobrir a verdade sobre o seu marido. Que luta, né, Tati? Que luta esse momento aí dela, desse momento, né? Para poder sobreviver, ela e a família, né, Tati? Na verdade, quando você fala que ela viveu um luto, né, na minha concepção, ela não viveu o luto, né, ela engoliu esse luto, ela guardou esse luto, e ela não viveu, né, então ela fica com aquele sentimento o tempo inteiro, mesmo porque eu acho que a princípio não era um luto, né, era um afastamento, demorou para saber-se que era um luto, né, então, eu acho que essa espera, né, do que está acontecendo, de uma pessoa desaparecida, eu acho que é desesperador, né, eu vejo essas histórias de crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas, que eu acho que isso deve ser muito desesperador, porque em qualquer lugar que você vai buscar essa pessoa. Qualquer lugar que você olha, você está buscando essa pessoa. E não importa se passou um dia, dois, um ano, 2, 10, 20. Eu acho que você continua, né, buscando essa pessoa, né, principalmente, né, as pessoas que a gente ama. Então, é muito difícil, eu acho, você conviver com uma dor que você não pôde ver, né, uma prova que você não tem. Então, eu acho que
esses acidentes, né, que de repente não sobrou um corpo, né, a gente só ficou sabendo, que a gente sabe que essa pessoa não está mais aqui, porque não é possível resgatar esse corpo, né, essa pessoa que, né, ela sabe que ele morreu, mas ela não sabe onde está o corpo do marido, ela não pôde velar esse corpo, ela não viu esse corpo. Então, esse luto, eu acho que ele é mais difícil, né, porque você não vê, você não tem a prova, né, que está ali, apesar de você ter uma prova evidente, né, você tem a prova, mas você não viu, né, então, também como foi difícil na pandemia, quando as pessoas não conseguiram se despedir dos seus entes queridos, né, mas elas tinham, aí surgiu aquela necessidade dos médicos, dos enfermeiros filmarem a pessoa, olha, ela morreu, né, para mostrar para os familiares que não podiam nem ir até o hospital para se despedir dessas pessoas. Então, é duro, né? E aí é mais duro para as pessoas que são materialistas, para as pessoas que não acreditam que a vida continua. Porque daí, como é que você lida com esse sentimento de continuação? Como é que eu vou continuar sem ter falado isso para outra pessoa? Como é que eu vou continuar sem ter visto o corpo dessa pessoa, apesar de ter a certeza de que ele se foi, né? Então, quando a gente estuda a espiritualidade, a gente tem esse conforto de, se eu rezar para essa pessoa, se eu conversar com ele através da minha oração, isso também vai chegar nessa pessoa. Porque a oração é conforto, tanto para quem está aqui, quanto para quem está do lado de lá. Então, quando a gente analisar, a gente está analisando o filme Ainda Estou Aqui, né, para quem está na rádio entender aí de que filme a gente está falando, né, o Ainda Estou Aqui traz essa reflexão para a gente, né, desse luto que ele é abafado também por causa da sociedade, por causa de criar os filhos, né, de todas as pessoas que a gente tem ao nosso redor e que a gente precisa entender. Então, eu entro muito com a parte do sacrifício, né, porque ela se sacrifica em todos os setores da vida dela para ela conseguir que os filhos sofram menos, né, a ausência do pai, para que ela consiga continuar sobrevivendo, dando um sustento para essas crianças, porque os filhos dela são crianças, adolescentes ali. Então, assim, é difícil, mas são sacrifícios que a gente precisa fazer para a gente continuar na vida material, né? Porque uma pessoa que não consegue ter, que no meu ponto de vista ela teve muita inteligência emocional, né, para saber lidar com essas emoções, a duras penas, não dizendo que foi fácil, né, mas ela conseguiu dominar as emoções dela para continuar vivendo e dar um sustento para a família, né? No entanto, algumas pessoas não têm essa inteligência emocional, não têm esse controle emocional e acabam fazendo coisas que não devem, acabam desistindo, né, desistindo de viver, fugindo da própria realidade. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu achei importante do filme, né? O que você achou, Damião? Não, eu achei muito legal essa proposta quando você fala da mensagem, né, do filme, né? Aí eu volto só um passinho atrás ali, né? Que é a história, vai ser a história do filme ganhar o Oscar, né? Fico numa baita expectativa que ele possa abrir para portas aí para futuras produções nacionais, no cenário internacional, o reconhecimento do Brasil, do radar da indústria cinematográfica mundial,
impulsionando a visibilidade de cineastas, atores, profissionais brasileiros, além de incentivar, né, mais investimentos no cinema nacional. Estou muito na torcida para que isso possa acontecer, Tati. E aí, né, na hora que a gente vai trazendo todos esses relatos, a gente vai pegando a dor, né? A dor que essa mulher passou, a dor na parte da existência. E a doutrina espírita nos traz que a dor é um processo educativo para a nossa evolução. Mas diante da visão embaçada do homem imperfeito, e ainda considerada um tormento, a qual ela tenta evitar o máximo possível autoconhecer-se para superar-se a dor em relação ao autoconhecimento e aprendizagem para a transformação do ser. Leon Denis, a dor pode ser de dois tipos, física e moral. A dor física produz sensações, e a dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais equivocados, anteriormente adquiridos e que já não servem mais ao ser. A dor aí é uma advertência, uma forma de mostrar a necessidade de movimento por parte do ser, a ação. E na Gênese também discorre, tanto o homem quer progredir, os males que se acha exposto são estimulantes para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar meios de evitá-los. Assim, a dor não é castigo, gente. Prova disso é que ela não atinge apenas infratores, mas também almas virtuosas. Com a abordagem da dor, não podemos esquecer os conteúdos internos da mente que influenciarão no modo como ela e os acontecimentos que geram são enfrentados. E o filme mostra, né, essa parte depois, né, o quanto é importante, né, Tati? Precisamos nos reinventar, mudar atitudes. Eunice se reinventou. Nos lembra que descia aquela história, né? O homem de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de salteadores, os quais ali, né, espancaram, retiraram tudo dele ali. E aí é aquelas histórias, né? Passou ali um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo e moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se de. Curou ali, tentou arrumar, ajustar ali à toa as suas feridas, e aí depois ainda levou ele até. E nessas histórias, né, Tati? Passou ali muitos, passou um sacerdote na parábola do bom samaritano, passaram outras pessoas, todos ao longe, todos deixando aquela pessoa. O quanto é importante a gente se reinventar e colocar em prática a caridade, por ajudar ao próximo. Jesus nos apresentou a caridade na forma de atitudes, e a parábola mais ainda nos aprendemos a bondade, o atendimento dispensado pelo samaritano, que obedeceu somente o seu senso de prioridade, as suas possibilidades. E é um pouco isso que eu vejo ali também, né, Tati? O quanto, né, é importante a gente se reinventar, Tati. Esse processo da reinvenção, ele é complexo, né? Ele é muito particular para cada pessoa, porque depende do que a gente sabe, do que do que está acontecendo com a gente, né, naquele momento, de onde a gente está, o que a gente tem, e como é a nossa percepção, né, às vezes a gente tem muito, né, e tem muito do material, mas falta o espiritual, né, falta a gente entender os nossos sentimentos. Então eu acho que a base para tudo isso é o autoconhecimento, né, é o que a gente precisa entender, como é que funciona, como é que eu me sinto, se acontece tal coisa, se acontece tal situação, como eu saio disso. E o tempo inteiro a gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar se a gente sai de um trabalho, se a gente sai de uma cidade, vai morar em outra, se a gente muda os nossos planos, se a gente precisa de um dinheiro para isso, mas não tem, precisa fazer uma estratégia para conseguir driblar as nossas dificuldades. Então, o tempo inteiro a gente se reinventa, né? E essas são oportunidades de crescimento para nós. Quando a gente tem um afastamento das pessoas queridas, tanto por causa de uma morte do nosso corpo, ou por causa de outros fatores, a gente precisa entender o porquê que essas coisas estão acontecendo com a gente, né? E às vezes a gente fica só em torno da pergunta e não faz nada para mudar.
A gente fica sofrendo com a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não mereço que isso aconteça comigo? E ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar isso em nós, né? Uma coisa que eu acho importante, que o filme também me trouxe essa reflexão, é a questão do ser ouvido, né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, ao nosso redor. No momento em que ela estava sendo questionada, de onde vinham as informações e tudo mais, as pessoas não queriam ouvir o que ela tinha para dizer. Eles queriam ouvir o que eles queriam, né? Então, quantas vezes a gente também não faz isso? Quantas vezes a gente pergunta algo para alguém e a gente quer a tal resposta? A gente não quer a resposta do outro, a gente quer a nossa resposta. E a gente faz isso com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente faz isso com pessoas que a gente nem conhece, a gente faz isso com Deus o tempo inteiro, a gente pergunta e já fala, mas eu quero que você responda que sim, né? Porque é isso que eu quero, porque é isso que eu mereço, que eu julgo que eu mereço. Então, o tempo inteiro, a gente não está sabendo ouvir. E é um exercício a gente ouvir as pessoas, né? A gente conseguir compreender o que elas estão sentindo e entender que por trás de um sorriso nem sempre, né, existe felicidade, que às vezes está escondendo muita dor ali. Então, quando a gente gosta de alguém, a gente precisa acompanhar essas jornadas, para a gente entender se essas pessoas realmente precisam de ajuda ou se elas não precisam, né? Que muitas pessoas estão sofrendo caladas e a gente acha que elas estão bem. E, na verdade, elas estão sofrendo, né? Sofrendo emocionalmente, de alguma forma, e a gente não está sabendo. A gente não sabe nada do que passa pela vida delas. Então, a Eunice, ela teve que vestir uma máscara, né, para os filhos, para as pessoas que estavam ao redor, para disfarçar aquele sofrimento que ela estava sentindo, para que ela conseguisse continuar se reinventando, continuar erguendo a cabeça e continuar fazendo com que a sua vida fosse adiante, né? E isso foi importante nesse processo de um luto que ela não viveu, né? Então, eu acho que foi importante contar essa história, foi importante que o mundo conhecesse essa história, porque nós tivemos muitas Eunices, né, no tempo da ditadura, e fora da ditadura a gente tem muitas e muitas Eunices, né, vivendo ainda, né, não só no nosso país, mas ao redor de todo o mundo, né, de mulheres que tiveram que ficar em casa com uma forma de abandono ou não, né, de uma pessoa que se foi, de qualquer tipo de abandono, quis dizer, né, e que ela tem que cuidar dos filhos sozinha, cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, né, fazer valer aquela dor que ela sente, sem que ninguém saiba. Então, eu achei que essa mensagem para mim foi a mais forte e foi a que valeu tudo e todos os prêmios e todas as coisas, né, independente de qualquer outro fator do filme. E é isso, gente, a gente termina por aqui, né, na semana que vem a gente volta com mais uma análise de um filme ou uma série, e manda sugestões pra gente, deixa o seu like, segue a gente no canal, que a gente espera por você na semana que vem. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.